Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa Ferreira, eu sou jornalista e sou autora do blog Janelas Abertas, que eu criei em 2012 para falar sobre viagens para dentro e para fora e provocar conversas sobre um turismo menos superficial e mais responsável. Você também me encontra lá no Instagram, @janelasabertas. Nesse vídeo aqui eu vim falar sobre como a gente pode ser um turista mais responsável, mais consciente. Vamos lá? Eu amo viajar e imagino que você também, para estar aqui assistindo esse vídeo. E o turismo realmente traz muitas coisas boas para o mundo, né? Como a gente ouve falar sobre geração de empregos, por exemplo. Cerca de 1 em cada 10 empregos do mundo está ligado ao turismo. Tem vários fatores em que nos ajudam a entender melhor outras culturas, né? Uma forma de certa diplomacia, a gente conhecer o outro, abrir nossa mente, aprender. Também é uma coisa que pode ser positiva para o meio ambiente, tanto em relação a você ter mais consciência por você estar, né, envolvido, né, inserido em ambientes, né, num ambiente mais natural, em ecossistemas diferentes do seu e tal, de onde você mora. Quanto também pela renda que se leva, né, ao visitar parques nacionais, unidades de preservação ambiental, enfim. Mas infelizmente também existem muitos efeitos negativos no turismo. E apesar de ser uma indústria tão grande e responsável por boa parte do PIB mundial, a gente não tem o mesmo nível de regulamentação e de estudos relacionados a essa indústria quanto de outras indústrias que são consideradas mais sérias, né? Porque o turismo é tipo, é só lazer, uma coisa superficial, leve, diversão, né? Mas na verdade o turismo tem impactos muito pesados em vários sentidos. Por exemplo, em relação ao meio ambiente, considera-se que o turismo é responsável por cerca de 8% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Sem falar na degradação de muitos ambientes, né, e, por exemplo, no uso de animais também em atrações turísticas, que quase sempre é totalmente desaconselhado. Também acontece muito um fenômeno que se chama de mercantilização de manifestações tradicionais, né, em que coisas que são tradicionais de um povo são transformadas num produto para os turistas e aí provocam uma certa atmosfera de zoológico humano, muitas vezes. Ou, inclusive, muitos lugares perdem suas particularidades culturais numa tentativa de se tornarem mais atraentes para um turista ocidental, de encaixar num padrão, de oferecer algo mais internacional. Quando a gente fala em geração de renda, que geralmente é um dos pontos positivos mais ressaltados, né, infelizmente essa promessa não é tão interessante quanto parece na teoria. Porque existem também vários estudos que mostram que a grande maioria da renda que é gerada através do turismo não fica com as populações que mais necessitam desse dinheiro, né? Não fica com as populações mais vulneráveis dos lugares que a gente visita. Geralmente o dinheiro vai para os países do chamado norte global, né? Ou seja, os países mais ricos. E o pouco que fica no país tende também a ficar com as elites desse país, né? E grandes empresas, grandes redes de hotel e tal. E tem também um fenômeno chamado de overtourism, que é como se fosse um turismo em excesso, né, que acomete inclusive cidades ricas, que teoricamente teriam mais facilidade de lidar com alguns problemas, né, mas que não estão conseguindo administrar muito bem a quantidade de turistas que chegam e que têm comportamentos que não são muito conscientes, né, que acabam tendo efeitos muito mais negativos do que positivos nas cidades, como por exemplo gerando o aumento absurdo de aluguéis, né, e que acaba expulsando os moradores das cidades, como Veneza, Paris, Barcelona, que estão sofrendo muito com isso, e também deterioração do espaço público, de monumentos, patrimônio histórico e tal. Por isso eu vim aqui falar que eu acho que já passou da hora da gente se esforçar para sermos turistas mais conscientes, né? O mundo está mandando todos os sinais de não pode mais continuar ignorando. Mas o que é fazer um turismo consciente, né? Em linhas gerais é basicamente você se perguntar, né? Você prestar atenção, ter consciência, né, dos impactos que sua presença naquele lugar estão tendo no meio ambiente, na economia, na cultura, naquela população, enfim. E a gente tem que ficar alerta, né? Porque muitas vezes não é só porque é uma coisa que todo mundo está fazendo, significa que esteja certo fazer aquilo, né? E a gente pensa muito como viajante na transformação que as viagens provocam na gente, em como é maravilhoso aquela experiência, como a gente está aprendendo, como enfim, né? Muitas vezes muda a nossa vida e tal. Mas será que a gente está tendo um impacto igualmente positivo nas pessoas daquele lugar que a gente está visitando? E turismo consciente, no fim das contas, é isso, né? A gente parar para analisar nossos comportamentos, nos fazer perguntas que são muitas vezes difíceis, né? Assim, difíceis, desconfortáveis, pra gente parar pra refletir, assim, será que eu tô fazendo tão bem pra esse lugar quanto ele a mim? Tá, mas como ser um turista mais consciente na prática, né? Quais são as atitudes que a gente pode tomar pra viajar de forma mais responsável? Eu não tô aqui pra trazer regras de como ser um viajante perfeito, nem dizer que eu sou uma viajante perfeita, porque inclusive eu acho que isso é impossível. Eu acho que a gente não ter impactos negativos é impossível, a gente vai realmente trazer sempre alguma coisa que talvez não seja o ideal pro lugar, mas eu acho que a gente tem que se esforçar para diminuir ao máximo esses impactos negativos e, né, aumentar ao máximo os positivos. E a gente sempre vai errar. Eu acho que são muitas questões são meio cinza, assim, não é tão simples tomar sempre a melhor decisão possível.
mas o que nos cabe é realmente nos esforçar o máximo possível, né? Então a gente vai aqui conversando e debatendo e aprendendo juntos. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para isso é se questionar, né? É a gente se acostumar, como eu já falei, a fazer perguntas que são desconfortáveis, pensar e questionar nossas motivações. Por que eu tô querendo fazer esse passeio? Por que eu quero ir para essa atração? Será que é porque eu realmente tenho interesse de aprender sobre isso? Ou será que eu só quero falar que eu fiz? Só quero postar sobre isso no Instagram, né? E a gente entender também o que está por trás das coisas que a gente faz no dia a dia, né? Das estruturas sociais que compõem nossas vidas, inclusive, né? Por que a gente acha que o que não é do Ocidente é muito exótico, muito estranho, pitoresco, né? Enquanto a gente tem referências dos Estados Unidos e da Europa Ocidental como coisas muito familiares, né? A gente tem que parar para pensar e entender de onde vêm essas influências. Por que a gente não conhece muitas vezes as raízes do nosso próprio país, né? Por que os nossos povos originários, sua cultura, suas tradições foram tão apagadas? Por que a influência africana no Brasil e no mundo é tão apagada também, né? Tão colocada como menos importante do que essa visão europeia, branca, né? Enfim, a gente reproduz, de certa forma, uma lógica colonial nas nossas viagens. E eu acho que, antes de tudo, uma coisa que a gente inclusive pode fazer agora, enquanto não dá pra realmente viajar, né, é a gente tentar mudar esse nosso olhar do mundo, né, esse nosso olhar sobre o mundo. E tentar depois ser viajantes que tenham justamente uma visão mais aberta e mais crítica em relação às coisas que a gente faz e que a gente vê por aí, né. A gente pode, desde agora, começar a consumir conteúdo mais diversificado, né, que venha de fontes diferentes, que represente visões de mundo diferentes, que represente etnias e formas de viver diferentes, né? Pra gente lembrar que não existe uma só verdade, né? Outra coisa que a gente pode fazer é buscar destinos que sejam diferentes daqueles mais massificados. O mundo é enorme e existe um número relativamente pequeno de destinos que são muito visitados a cada ano. Não significa que você não possa ir naquele lugar que é dos seus sonhos, que por acaso também, não por acaso na verdade, também é o lugar dos sonhos de tanta gente mundo afora, né? Mas por que não se perguntar, né? Poxa, por que ninguém tá falando sobre tantos outros lugares que estão por aí, né? Procurar viajantes, como alguns que estão participando aqui desse congresso, que tenham uma visão diferente de viagem, que frequentem destinos que não são tão comuns, tão populares, né? E você ir nesses lugares, você vai estar ajudando a economia local. Talvez seja um pouco mais difícil, você vai ter menos estrutura turística e tal, mas você provavelmente vai ter uma interação muito mais autêntica com as pessoas, porque elas não estão nessa coisa de fazer as coisas para o turista, né? Tem muitos lugares hoje em dia que estão perdendo suas características porque estão se tornando praticamente parques de diversões feitos para estrangeiros, né? Ou pessoas de outras partes, de outras regiões. E quando você vai para lugares que não são tão populares turisticamente, você diminui a sobrecarga em cima daqueles mesmos cantos do mundo que todo mundo vai. E você ajuda também nessa distribuição de renda, né? E você abre sua visão de mundo, sabe? Você absorve outras referências que são diferentes desse padrão, desse mainstream. E aí também nessa linha é interessante a gente pensar talvez em viajar para lugares mais próximos de onde a gente vive, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante agora, né? Nessa fase depois da pandemia, a gente não fazer grandes deslocamentos, e que também é excelente para o meio ambiente, porque boa parte da nossa pegada de carbono durante viagens vem das viagens aéreas, né? Então você diminuir o número de voos faz uma grande diferença em termos ambientais, mas também ajuda a gente a conhecer melhor nossas raízes, valorizar o que está ao redor da gente, né? Não precisa ir necessariamente para aquela praia super badalada do outro lado do mundo. Às vezes você pode encontrar uma praia mais perto da sua casa que seja incrível e você não conhece, né? Outra forma de viajar que também traz muitos benefícios, que eu sei que não é possível para todo mundo, mas para quem for realmente faz diferença, é você evitar viajar na alta temporada, né? Que tem gente que realmente só tem férias naqueles períodos de férias escolares, né? Que são os mais populares e que os lugares tendem a ficar muito lotados, né? E aí isso é problemático, porque muitas vezes sobrecarrega. Por exemplo, tem muitas praias que tem muita dificuldade de abastecimento d'água, e aí nos meses de verão ficam entupidas de gente, e aí falta água para a população local, prejudica, né, os corais, todo o ecossistema, porque tem mais gente do que aquele lugar consegue aguentar, todo mundo ao mesmo tempo, né, de uma vez só. Não só em praias, mas em vários outros tipos de destinos também mundo afora, né? E você vai ter muitas vantagens. Por exemplo, você vai encontrar menos, né, essa multidão não vai dar aquela agonia, né, é horrível quando você vai num lugar e tá tipo, super lotado o tempo inteiro. E você consegue planejar sua viagem com mais flexibilidade, não precisa reservar tudo com tanta antecedência, não precisa ficar com um roteiro tão amarrado, porque você sabe que não vai estar tudo lotado, né, enfim, que os ingressos e passagens não vão esgotar tão rápido. E você ajuda também a evitar um dos maiores problemas do turismo de massa, né, para os destinos, que é a sazonalidade, né, que é isso, tem muitos destinos que recebem gente demais em certas épocas do ano, que inclusive não conseguem administrar direito, e em outras épocas do ano não tem quase ninguém, e aí existem problemas econômicos muito graves para a população que trabalha, né, com
serviços e produtos turísticos. Outra coisa muito importante para um turista consciente é você se informar sobre o lugar, não só em termos práticos, né, tipo como chegar, vacinas, vistos e tal, mas sobre questões históricas, culturais, políticas, você entender, né, o background daquele povo e o que eles estão passando no momento. Isso vai te fazer começar a viajar antes mesmo da viagem começar, né? Inclusive é uma boa para você fazer também agora em quarentena, né? Você ir lendo e conhecendo aquela cultura já lhe faz sentir um pouco no lugar. E isso também permite você ter uma conexão maior com as pessoas quando estiver lá e você ter mais facilidade de respeitar a cultura, de entender o que é que não é muito adequado fazer e tal. E falando em respeitar a cultura, outro ponto também muito importante para um turista consciente é você saber essas questões culturais que você tem que levar em consideração na sua forma de se comportar, né, enquanto um visitante daquele lugar. É como se você estivesse entrando na casa de um amigo, né? Você vai seguir as regras dele, você vai fazer as coisas que o seu amigo espera que faça na sua casa. Se ele quer que você deixe os sapatos lá de fora, você vai deixar o sapato lá de fora, né? Você quer ser uma boa visita. Quando você está em outro lugar, a ideia é que você também se comporte de acordo com a forma como as pessoas daquele lugar se comportam. Se você tem que usar roupas mais conservadoras, se você tem que cobrir os ombros para entrar num templo, né? E até coisas mais peculiares, assim, de comportamento mesmo. Tipo, em alguns lugares é considerado ofensivo você tocar na cabeça de uma criança. Então você ter esse tipo de informação ajuda você a não cometer gafes, né? Pagar micos como turista, que realmente é um pouco chato. Mas principalmente você não ser uma pessoa que chega num lugar desrespeitando, né? Tipo, gente que eu já vi gente bebendo álcool do lado de um templo na Índia, num lugar que, se você se informasse, você ia saber que não podia. E mesmo quando foi avisado, continua fazendo, que já é outro problema, né? Mas enfim, a gente ter informação ajuda a gente a ser uma visita melhor naquele lugar. Outra questão também em relação à informação é você aprender o básico do idioma local. É óbvio que se você está fazendo um mochilão por vários países, é meio complicado você estar realmente aprendendo cada língua, né? Mas muitas vezes a gente, por saber inglês, mesmo que seja só um pouco, a gente acha que isso resolve tudo e que tá tudo bem, que inglês é a língua internacional e todo mundo tem que saber falar com a gente em inglês, né? E não é bem assim. Você pode muito bem chegar para a pessoa perguntando, pelo menos na língua local, se ela fala inglês ou não, antes de você já chegar, né, com uma pergunta num idioma que não é o dela, que ela não tem obrigação nenhuma de saber. E muita gente aprende palavras básicas no idioma quando realmente está num lugar onde ninguém fala outro idioma além daquele que é o local e a pessoa precisa aprender para sobreviver, né, para se virar. Mas nem mesmo que não seja o caso, eu acho muito interessante você aprender pelo menos uns, sei lá, oi, tchau, obrigada, por favor, com licença, né? Essas palavras-chave, assim, que vão mostrar que você está fazendo o mínimo de esforço para se inserir naquela cultura, geralmente vai deixar as pessoas muito mais simpáticas com você. E demonstra, né, esse respeito em relação ao lugar que você está visitando. Você não chega com uma sensação de superioridade, não fica aquela coisa de tipo assim, dane-se, arrumei um jeito de se comunicar comigo, né? E lá no blog também tem um post sobre como aprender o básico de idioma antes de viajar. Eu vou ficar fazendo esses jabazinhos aqui, tá, gente? Desculpa aí. Outra questão que eu acho muito importante também para um turista consciente é ter paciência, ter senso de humor e lembrar que o seu jeito de fazer as coisas não necessariamente é o certo, né? Porque muitas vezes a gente viaja procurando uma coisa diferente, né? A gente, quero conhecer uma cultura diferente, quero ir para um lugar, né? Sair da minha rotina e tal. Mas aí a gente chega num lugar e as coisas não são feitas da forma como a gente está acostumado e a gente acha ruim. E se irrita, e reclama, e sai falando mal, diz que não quer mais voltar ali, né? Mas enfim, as coisas são diferentes, né? Em muitos lugares o serviço é mais lento, em bares e restaurantes, por exemplo, e em outros você não pode se atrasar um minuto, senão você vai perder alguma coisa que foi combinada, né? Cada povo tem sua forma de fazer as coisas. Pode ser que algumas coisas realmente sejam mais complicadas, né? Enfim, você tem que esperar horas até o transporte sair, porque não sai na hora combinada, etc. Mas é preciso pensar que você escolheu estar ali, né, pra começar, ninguém tá lhe obrigando a estar naquele país, né, visitando aquele lugar. E outra questão também é que você não vai poder mudar o lugar, né, toda uma cultura que muitas vezes milhões ou até bilhões de pessoas estão, né, perpetuando há muito tempo, naquele breve período que você vai estar passando ali, né. E outra coisa que eu acho importante também é pensar se você não tá levando a sério demais aquela ideia de que o cliente sempre tem razão, sabe? Aquela coisa de tipo, eu tô aqui, tô pagando, as pessoas têm que fazer tudo do meu jeito ou pra me agradar. E a ideia do turismo, ao meu ponto de vista, não deveria ser essa, né? Deveria ser uma troca, deveria ser uma coisa mais de duas vias, e não uma pessoa que tá ali, um povo que tá ali para servir o outro povo superior que tem condições de ir lá conhecer e visitar, né? Então é claro que a gente não vai aceitar tudo que acontecer de ruim, etc. Mas ter certa flexibilidade e entender que muitas coisas são peculiaridades do lugar mesmo, e é isso aí, né? Ter jogo de cintura e tentar manter realmente o bom humor. E outro ponto que é importantíssimo, acredito que um dos mais importantes em relação à parte de pessoas, né, do social e do econômico, é você tentar fazer realmente um esforço para beneficiar economicamente as pessoas dos países que você visita, né, a comunidade local.
Porque, como eu já comentei, boa parte da renda do turismo fica nos países mais ricos, né, nos donos de grandes corporações e tal. Por isso, quando a gente viaja, o ideal é a gente tentar fazer esse esforço de, né, se hospedar em lugares que sejam realmente de propriedade de pessoas do lugar, né, pequenos negócios. Se alimentar em restaurantes, em barraquinhos de rua que sejam também de pessoas dali, né? Você contratar guias que sejam também do lugar, né? Procurar agências que tenham uma preocupação social e ecológica também. Se você for comprar um souvenir ou, sei lá, uma roupa, ou, enfim, alguma lembrança da viagem, você também tentar priorizar coisas que tenham sido produzidas artesanalmente no lugar, né? Em vez daquelas lembrancinhas que são feitas em massa, né? E vendidas no mundo todo. E outra coisa muito interessante é procurar projetos do que é chamado de turismo de base comunitária, que são projetos que têm como principal objetivo melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, né, daquela comunidade, e preservar o meio ambiente. Então são projetos de turismo, assim, são feitos para turistas realmente, né, só que são projetos que têm como sua base, né, sua razão de ser, colocar aquelas pessoas locais no protagonismo, levar em consideração as suas necessidades e se assegurar de que os turistas tenham realmente um impacto positivo no lugar. Existem vários projetos desse tipo no Brasil e em outras partes do mundo. Tem também um post lá no blog falando sobre o que é o turismo de base comunitária e dando alguns exemplos de iniciativas que você pode conhecer, que vale muito a pena. E falando em dinheiro, outra coisa importante também para um turista consciente é ter noção, não ser sem noção na hora de pagar por produtos e serviços, né? Que em muitos países existe realmente essa prática de você barganhar, você vai numa feira, sei lá, num mercadinho, alguma coisa e não tem preço nas coisas e você tem que ficar pechinchando porque os preços iniciais que são oferecidos são absurdos, porque eles já sabem que vai vir esse jogo da barganha depois, né? E é importante nesses casos você realmente não pagar só qualquer valor que é oferecido porque não é muito alto pra você, né? Porque você convertendo, você não acha que sai tão caro, porque senão você acaba contribuindo para inflacionar os preços, inclusive prejudicar não só outros turistas, como a população local também, né? Porque o cara da loja diz, eu consigo vender por 200, por que eu vou vender por 10? Né? Só que ao mesmo tempo também existe esse equilíbrio entre você não ser, né, passado para trás e não incentivar um inflacionamento dos preços muito absurdo, mas você também não querer tirar vantagem em cima de pessoas que muitas vezes estão em uma situação econômica desfavorável em relação a você, né? Um ponto que é muito relevante em tempos de redes sociais, né, que todo mundo adora tirar fotos, é em relação a fotografar as pessoas, né, nos lugares que a gente visita. Isso aí dava um vídeo só por si só, assim, que é bem complexo, né? Tem muitas questões éticas relacionadas, mas eu acho que você tem que ter no mínimo um básico do bom senso, né? De não tratar as pessoas como se você estivesse num zoológico humano. Ter respeito e pedir autorização sempre que possível, né? Mesmo que você não saiba falar no idioma, ou que você não esteja muito perto da pessoa, dá pra fazer, tipo, você, sei lá, levantar a câmera, dar aquele sorrisinho, né? Pra pessoa meio que sacar o que você tá querendo dizer, e aí se ela disser não, ou se ela demonstrar que não tá querendo ser fotografada, você respeitar, né? Porque ela tem todo o direito. Outra atitude que tem muita gente que simplesmente toma porque gosta mesmo, mas às vezes nem percebe como é bom também, não só pra gente, mas pro mundo, é você viajar mais devagar, né? Tem até um movimento chamado de Slow Travel, né, que surgiu a partir do Slow Food, que era um contraponto ao Fast Food, né, que é a ideia de você estar mais presente no momento, você fazer as coisas com menos pressa. No caso das viagens, você deixar de lado essa correria, essa maratona de ter muitos carimbos no passaporte, né, tipo 15 países em 30 dias, né, que isso você tem um prejuízo ambiental muito maior quando você está se deslocando muito, especialmente porque você não tem tanto tempo, então você tende a escolher mais também trechos de avião, né. Além disso, você tem vários benefícios para você, né, quando você está passando mais tempo no lugar, você tende a se conectar mais com as pessoas, você conhece mais a cultura local, né, você consegue trocar mais também, né, mostrar mais a sua cultura para as pessoas que você conhece, você se integrar mais, não ser só um observador que está passando rápido, assim como alguém que observa uma coisa pela janela do ônibus, né, mas você está realmente presente ali. E isso também ajuda a gente a tomar escolhas mais conscientes, né, fazer todas essas outras coisas que eu tô falando aqui é muito mais fácil quando você não tá com pressa, quando você não tá correndo de um lugar pro outro, pensando só no próximo destino que você vai visitar, né, sem aproveitar o trajeto, né, sem parar para analisar realmente o que você está fazendo, para pesquisar bem antes de fazer algum passeio, de escolher uma hospedagem, né? Quando você tem mais tempo, você também pode escolher uma hospedagem mais alternativa, que não esteja naquele bairro mais turístico, e você comer também em restaurantes que não estejam só nessa área
essa áreazinha turística, né? É mais fácil você ter escolhas, fazer escolhas éticas quando você não tá naquela agonia de ver, dar check numa lista de pontos turísticos ou de fotos que você tem que postar nas redes sociais. Também tem um post lá em janelasabertas.com sobre o slow travel e por que ele é tão bom, esse movimento, pra gente e pro mundo. E talvez você esteja estranhando, né? Porque eu já falei bastante aqui e não falei diretamente, especificamente da questão do meio ambiente, né? Falei de forma transversal em outros pontos. Mas muita gente pensa que ser um viajante consciente, responsável ou mesmo sustentável se limita à questão ambiental. E eu queria justamente lembrar que existem várias outras questões. A gente fala de sustentabilidade, não é só sustentabilidade ambiental, né? Tem que ter também sustentabilidade econômica, social, enfim. Mas quando a gente viaja, realmente, assim, as viagens estão tendo um impacto muito grande no nosso mundo, né, em termos ambientais. Tem muitos lugares que em breve vão deixar de existir ou de poder receber turistas por causa e vão deixar de estar em boas condições para seus moradores, o que é muito mais grave, por causa da forma como a gente tem tratado eles como turistas. E a gente precisa, a gente já deveria ter começado a agir com muito mais consciência em relação a isso também. Um ponto importante é a gente pesquisar muito e escolher empresas que tenham práticas sustentáveis, né? Porque existe muito marketing de ser verde por aí, né? Muitas vezes um hotel diz que é sustentável só porque ele está lavando com menos frequência as toalhas e os lençóis. Isso não faz muito sentido, assim. Existem práticas que têm um impacto muito maior do que isso, que você tem que verificar, né? Então é preciso realmente analisar se não é só marketing, se não é só fachada. E também, como eu já falei, a questão do transporte pesa muito, né? Viajar de avião tem uma pegada de carbono absurda, então o ideal é evitar o máximo possível, ou pelo menos fazer mais voos diretos se você puder. Isso quando for fazer deslocamentos internos também, né? Sempre que possível fazer esses deslocamentos a pé, de bicicleta, ou usando transporte público. E tomar todas aquelas atitudes que a gente deveria ter em casa também, né? A gente tá na casa dos outros, não é porque não é a gente que tá pagando a conta diretamente que a gente pode se despreocupar. Então, né, economizar água, economizar energia. Essa questão da água é muito importante, porque tem vários lugares que sofrem com falta d'água e um turista tende a gastar muito mais água do que um morador. Você tentar consumir alimentos regionais e da época, né? Ter sempre com você uma sacolinha reutilizável, uma garrafinha pra você encher da sua água, não ter que ficar comprando garrafa plástica. E claro, você não deixar lixo nos lugares, né? E não interferir na natureza. Respeitar as regras. Se tem um lugar que você não pode entrar pra não prejudicar, você não querer dar uma despertinho pra sua foto ou pela sua aventura também. E falando em natureza, é bom lembrar também dos animais, né? Muita gente ama animais e adora participar de atrações turísticas com animais por causa disso. Só que, infelizmente, a imensa maioria das atrações que envolvem animais, na verdade, são muito ruins para eles. E a gente não tá falando só de animais em cativeiro, né? Hoje em dia, boa parte das pessoas sabe que realmente zoológico não tende a ser muito bom, né? Você ter com golfinhos treinados, outros mamíferos em cativeiro fazendo shows para os turistas, prejudica muito eles. E isso meio que já são informações que se sabe mais. Mas mesmo quando os bichos estão no seu ambiente natural, eles serem constantemente visitados por turistas, como por exemplo os botos que ficam na Amazônia e são atraídos pelos guias com peixe, com alimento, para eles interagirem com os turistas, isso também prejudica muito eles. A Organização Proteção Animal Mundial tem muito material sobre isso, sobre como ser um turista amigo dos animais, e mostra pra gente como os animais silvestres estão em grande risco, né? Muitas vezes um ecossistema inteiro é alterado por causa da gente. Também um post lá no blog falando sobre atrações que são cruéis com animais e explicando por que qualquer atividade que envolve interação com animais é quase certeza de que ela vai estar prejudicando eles. Outra questão relativa ao turismo consciente tem a ver com um tipo específico de viagem que é o chamado volunturismo, né? Ou seja, você viajar para fazer um trabalho voluntário, especialmente no exterior, por um período de tempo relativamente curto. E eu entendo que suas intenções sejam as melhores possíveis, eu acho isso maravilhoso. Mas infelizmente não é tão simples quanto pode parecer, né? Você querer ajudar e você chegar num lugar simplesmente movido por essa boa intenção pode não ser suficiente. Existem várias questões éticas bem problemáticas relacionadas a essa história do volunturismo e você precisa se informar sobre elas e refletir um pouco sobre suas motivações, sua capacidade de ajudar, o projeto específico em que você vai estar envolvido, etc, para entender se você realmente não vai atrapalhar mais do que ajudar, porque infelizmente isso acontece com mais frequência do que a gente pensa. E essa questão dos problemas do voluntarismo, ela é bem complexa e ela vai desde coisas mais subjetivas, assim, que é um pouco mais difícil de determinar que está certo ou errado, como obstáculos ao desenvolvimento do local, né, muitas comunidades e instituições que ficam dependentes de ajuda estrangeira, até questões que são mais flagrantes, assim, como a questão da indústria dos orfanatos, que é presente em muitos países, em que crianças, que muitas delas inclusive têm famílias, são tiradas de suas famílias para ficar em orfanatos, porque estrangeiros vão e pagam para passar um tempo, sei lá, uma semana, 2 semanas cuidando dessas crianças.
que parecem coitadinhas e muitas vezes são inclusive mantidas em situações precárias, mais precárias do que as condições que o lugar teria para dar para elas, para despertar essa pena nos estrangeiros, nos voluntários e conseguir dinheiro. Isso parece uma história absurda, mas é bem real, e existem vários relatórios sobre isso, enfim. E também alguns posts lá no blog sobre como ser um voluntário no exterior de forma ética, problemas do voluntarismo e também sobre o complexo de Branco Salvador, que é uma questão que a gente também tem que ficar bastante atento. E por fim, outra coisa que, assim, claro, essa lista não termina aqui, né? É praticamente infinita, inclusive estou bem animada para trocar aí com você que estiver assistindo esse vídeo, para saber quais são as coisas que você pensa também que é importante a gente fazer para viajar de uma forma mais consciente e responsável. Mas o meu ponto final aqui seria a gente justamente conversar com outros viajantes sobre o turismo consciente. Porque a maioria de nós já fez muitas coisas erradas sem ter consciência disso, né? Eu mesma tenho uma lista de coisas que eu fiz viajando que eu me arrependo. E a cada dia eu tô aprendendo e muitas vezes eu vou errar de novo, enfim. É um processo de desconstrução de muita coisa que a gente entendeu, né, internalizou que era natural, e de tomada de consciência sobre muitas questões que são complexas mesmo, né? A gente tem que estudar, se informar, pesquisar, conversar com as pessoas, ter muita atenção, muito cuidado, muita sensibilidade, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante justamente por isso é a gente também não deixar de conversar com as pessoas. Se você está viajando com alguém ou se você conheceu algum viajante durante a sua viagem e você vê que aquela pessoa está fazendo uma coisa que você acha que não é muito correta, né? Você conversar numa boa, né? A ideia não é apontar o dedo, fazer um jogo de quem é culpado, quem é um viajante melhor, mais correto do que os outros, né? A gente justamente se ajudar para sempre estar melhorando e aprendendo. E é isso, eu acho que o mundo, como eu já disse também, né, tá mandando já todos os sinais de que a gente realmente precisa mudar nosso estilo de vida em vários âmbitos, né, e no caso das viagens não é nem um pouco diferente disso. Se a gente não mudar nossa forma de viajar, em breve não vai sobrar um mundo aí pra gente explorar, ou então não vai sobrar a gente, né, enquanto espécie. Então eu espero que a gente consiga realmente fazer algumas mudanças nesse futuro, quando a gente puder realmente voltar a cair na estrada, e isso começa de agora, né, começa da gente mudando nosso mindset. Bom, obrigada por assistir a essa palestra, desculpa aí problemas técnicos, e espero vocês lá no janelasabertas.com e @janelasabertas pra gente trocar uma ideia sobre um turismo mais significado, não só pra gente, mas pros outros também.